meu artigo escrito com o Dr. Fábio Veiga visa a discussão da responsabilidade social corporativa e direitos humanos. A globalização impôs um aumento de transações comerciais internacionais e trouxe consigo uma promessa de impulsionamento do desenvolvimento global e diminuição da escassez e do desequilíbrio social. Porém, nas últimas décadas, as empresas causaram prejuízos, e foi diferente do que era essa promessa, e trouxe impacto social e ambiental negativo, ensejando o estudo e a necessidade de uma implementação de medida de responsabilidade social e aumentando a necessidade da responsabilidade social corporativa. São muitos os desafios e a complexidade do desafio social, ambiental e ético que as empresas enfrentam, bem como diversos agentes envolvidos na atividade empresarial transnacional. Por isso que parece ser um pouco mais difícil uma definição exata do que seria a responsabilidade social corporativa. Tanto a orientação ISO 26000 quanto a Comissão Europeia definiram a responsabilidade social como o impacto das decisões e as atividades na sociedade e no meio ambiente. E a Comissão Europeia destaca ainda que é esperado que as companhias previnam, gerenciem e mitiguem qualquer impacto negativo que elas possam causar. Além disso, as empresas têm encontrado stakeholders, grupos de interesse cada vez mais ativos e interessados nos efeitos colaterais da atividade empresarial, de uma forma que o foco do trabalho da empresa já não é mais exclusivamente na obtenção de lucro e nos benefícios dos seus acionistas, mas também olhar para o interesse dos stakeholders e dos efeitos sobre a comunidade na qual essa empresa está instalada, de uma forma que a responsabilidade social corporativa ela pode ser considerada um equilíbrio entre esse interesse público e o interesse privado. E a gente pode considerar como uma conciliação da orientação econômica e orientação social da empresa. Dessa forma, a responsabilidade social corporativa ela traz um pouco a mudança do foco da empresa e a empresa passa a olhar também mais para a efetivação dos direitos humanos. Falando de direitos humanos, ponto de partida no século XVIII, com Declaration of Independence, Bill of Rights nos Estados Unidos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, todas essas declarações trazendo direitos universais e inalienáveis, de uma forma que teve evolução dos direitos humanos, firmamento da noção das responsabilidades sociais corporativas, e começou que cada vez mais o direito privado e o direito público constitucional eles se relacionam e se comunicam. E o direito humano ele está se mostrando como uma figura de complementação e até mesmo de alteração do direito privado. Só que essa função de complementação ela está mostrando uma lacuna no direito privado em relação à efetivação dos direitos humanos, uma vez que nós temos que a prioridade dos direitos humanos e fundamentais na construção da ordem jurídica e a vigência do princípio da prevalência do direito público sobre o privado é uma aplicação de direito público. E o direito privado ele ainda carece de uma regulação desse tipo. E, além disso, a responsabilidade social corporativa ela é voluntária. Se ela não é observada, não temos uma norma sendo infringida. Então, no caso de uma violação de direito humano, a sanção fica um pouco ainda a nível nacional, internacionalmente, quando das transações internacionais nós não temos ainda uma regulamentação. Esse debate ele chegou à Subcomissão das Nações Unidas nos anos 90 e em 99 foi apresentado o Global Compact no Fórum Econômico Mundial de Davos. O Global Compact ele trouxe princípios de caráter voluntário às empresas que firmarem o Global Compact. E esses princípios são para a proteção de direitos humanos, meio ambiente e luta contra a corrupção. A partir do Global Compact, o debate sobre a preservação dos direitos humanos nas transações internacionais empresariais começou a ganhar mais espaço. E na 17ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas foi aprovada a resolução chamada de Os Direitos Humanos e as Empresas Transnacionais e Outras Empresas, que fixou 3 princípios guia para a preservação dos direitos humanos, que é proteger, respeitar e remediar.
E, a partir de então, no âmbito interno, as nações começaram a caminhar no sentido do tratamento da questão. A França, em 2017, com isso, ela aprovou a Lei de Responsabilidade Corporativa e ela trouxe o modelo do dever de vigilância da sociedade, impondo um plano de vigilância para identificar os riscos e prevenir as violações dos direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito da atividade da empresa. Essa legislação é aplicável às leis nacionais francesas e às que operam maioritariamente dentro da França. E essa legislação ela impõe o dever de controle e uma publicação de relatórios sobre a aplicação dos direitos humanos. E ela possibilita aos próprios stakeholders denunciar diretamente a empresa e autoriza também demanda por infração ao dever de vigilância. Nesse mesmo caminho, começou nos Estados Unidos e surgiu a figura das Benefit Corporations, que são companhias comuns. Elas têm fins lucrativos, mas elas publicamente assumem uma obrigação com o grupo stakeholder. O primeiro estado a regular foi Maryland, em 2010. Desde então, mais de 30 estados, Washington, D.C. e Porto Rico também regularam as Benefit Corporations. Só que ainda não é clara a questão da violação dos direitos humanos e não tem nenhuma sanção se a empresa deixar de cumprir esse objetivo que ela assumiu. A Itália, inspirada nesse modelo norte-americano, também regulou as Benefit Corporations. Lá elas são chamadas Società Benefit. Só que na Itália, a empresa, uma vez que ela se compromete, ela pode ser responsabilizada nos termos do Código Civil. A Espanha também está mostrando algumas tendências nesse sentido, com a recomendação, em 2016, no Código Unificado de Buen Gobierno, de que o Conselho de Administração assuma a competência para a adoção de uma política geral de responsabilidade social corporativa e o próprio Conselho cumpra essas medidas. A nível nacional, está caminhando assim lentamente. A nível internacional, nós não temos ainda nenhuma norma vinculativa, mas, diante dessa necessidade da adoção de iniciativa vinculante e da regulamentação do tema, foi aprovada uma resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, na 26ª sessão, que prevê a elaboração de um instrumento internacional juridicamente vinculante sobre empresas transnacionais e outras empresas com respeito aos direitos humanos, que eu acho que a expressão mais interessante dentro do texto é Legally Binding Instrument, que expressa essa necessidade e preocupação de um trabalho para vincular e regular os direitos humanos, implementando a responsabilidade social corporativa e tirar da responsabilidade social corporativa a voluntariedade e impor um pouco mais da obrigatoriedade para a preservação dos direitos humanos nas atividades transnacionais empresariais.